Yeshua disse: se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Entrará e sairá? Sair da onde? Shabbat Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que está contido nas palavras de Yeshua, que ele diz lá no livro de João capítulo 10, versículo 8. Veja só o que diz aqui. Yeshua disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ora, o que será esse local? Aonde é esse lugar? Porque veja só, muitas vezes não fazia sentido para mim, eu não sei como você raciocina isso. Yeshua é a porta, então nós queremos entrar pela porta. Mas uma vez que nós entramos pela porta, nós não queremos sair. Se você imagina que fosse como as pessoas esperam, umas acham que o reino é no céu. Que fosse no céu, no Éden, ou que fosse na própria terra com Yeshua. Então nós queremos estar com Yeshua, queremos estar com Deus, na presença de Deus. Aí nós então entramos pela porta. E por que nós sairíamos dessa porta? Isto é porque nós não compreendemos com profundidade o que Yeshua está nos ensinando aqui. Veja, ele diz que ele é a porta. E que quem entrar, olha só, existe um benefício para quem entrar por essa porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, a salvação. E a salvação, ela tem duas faces, né? Tem a salvação aqui terrena, tem gente que é salvo na terra, mas não é salvo no mundo espiritual. A pessoa é salva na terra, aí se ela se agarra à graça que Yeshua está lhe proporcionando, Deus, através de Yeshua, está lhe proporcionando, ela caminha em santidade e ela pode obter a salvação. E ele está dizendo aqui, quem entra, se é uma condição, quer dizer que não é nem todos que vão entrar. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ok. Aí diz, entrará e sairá e achará pastagem. Entendi. Vai entrar, depois vai sair, depois vai encontrar pastagem. E aí? Não entra de volta? Que lugar é esse? Que Yeshua diz que ele é a porta desse lugar. E a resposta, ela muitas vezes incomoda muita gente. Eu vou trazer para você a resposta que eu tenho, a revelação que eu tenho sobre isso. Para que você entenda, e eu já vou logo bater direto aqui, que para quem não gosta pode sair do vídeo sem problema nenhum, porque na minha percepção, na minha inteligência aqui, que Deus me deu, essa porta, nesse caso, nesse momento, está falando do Shabat. E eu vou explicar por que, vou trazer o texto para isso. Mas veja só, não é que o Shabat se salva, não. O Shabat não salva, a lei não salva. As pessoas só serão salvas, esperamos nós sermos salvos, pela graça através de Yeshua. Mas isso não quer dizer que nós vamos abandonar a lei para receber graça. Não. Nós tentamos cumprir a lei para buscar a graça. É essa que é a situação. E o sábado não é guardar o sábado, mas o sábado é a porta. É a porta mais difícil de entrar, talvez. Ou uma das mais difíceis. Porque as pessoas elas ficam presas no que é o melhor dia para trabalho. Lógico que é o melhor dia do Senhor. É o santo dia do Senhor. Não é o dia do Senhor, é o santo dia do Senhor. Ele tem que ser especial mesmo. As pessoas ficam presas com os seus afazeres, enfim. Mas
O sábado pertence a Deus. E nós, quando nós guardamos o Shabat, nós mostramos que confiamos em Deus. É esta aí que é a diferença. Então, para provar para você o que eu estou dizendo, eu vou trazer alguns versículos para você entender. Primeira coisa, a criação do sábado e por que que Deus criou o sábado. Veja o que diz aqui, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 3. Eu vou ler primeiro na Bíblia Cristã, depois eu vou ler uma tradução da Bíblia Hebraica. Porque, infelizmente, a nossa Bíblia não pegou certas coisas, a nossa tradução, né? Na verdade, foi feito assim, algo para esconder a lei de Deus. Talvez por isso que fala que o reino de Deus é um tesouro, como um tesouro escondido. Está escondido até na tradução. Versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia. O sétimo, né? Está falando sobre os dias que Deus criou. E abençoou Deus o dia sétimo. E o santificou. Olha só, Deus santificou. Quem é que vai profanar? E o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha só, descansou. Deus se cansa? Não, né? Mas ele descansou. Agora veja o que diz na Bíblia Hebraica de David H. Stern. Capítulo 2, verso 3. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Olha que interessante isso. Aqui está dizendo, isso não está na Bíblia cristã, que Deus, ele descansou no sábado para que o sábado, que toda a obra que ele fez, de toda a criação do mundo, que tudo, quando está tudo pronto, que aquilo funcionasse. Vamos trazer essa palavra. É como você faz um projeto e agora chegou a hora de você ver esse projeto. Você fez um carrinho, você fez alguma coisa, você fez um relógio, montou um relógio. Aí você coloca lá, dá corda nele, põe a bateria, agora é a hora dele funcionar sozinho. Então Deus criou, ele santificou o sábado para que toda a sua obra pudesse produzir por si só. Ele fez algo autossustentável, vamos dizer assim. É a hora de esse algo fluir. É um ensinamento maravilhoso. Quer ver um exemplo disso? Nós temos um exemplo disso lá quando o povo sai do Egito e vai lá com Moisés para o deserto e eles não têm pão até então. E aí o que acontece ali? Deus, ele providencia o pão para o povo. Ele manda, olha, todo dia vai cair o maná. Só que eles devem colher o maná para o dia, não deixe para o dia seguinte. O maná tem que ser recolhido no próprio dia. Se você deixar para o dia seguinte, vai estragar, vai feder, vai criar bicho. Se alguém pegasse no primeiro dia da semana o mais maná do que precisava e deixasse reservado ali, ele apodrecia para o dia seguinte. Isso no primeiro dia na semana. Na segunda-feira, para terça, ia apodrecer. Da terça para quarta, apodrecia. Da quarta para quinta, apodrecia. Da quinta para sexta, apodrecia. Da sexta para o sábado, não apodrecia. Olha como é a obediência. É o milagre de Deus. Deus preparou o maná para que da sexta para o sábado ele não estragasse, para que ele tivesse alimento para o povo enquanto o povo descansava. O povo deveria confiar. Hoje a guarda do sábado é uma questão de confiança. É a mesma situação. Aí nós temos aqui uma outra passagem aqui que eu quero trazer para você compreender. Muita gente
precisa e corre atrás de questões financeiras, tem gente correndo atrás de problemas e não consegue solucionar, faz campanha, dá dinheiro para o pastor, dá o carro para o pastor, dá a casa para o pastor, faz tudo e a coisa não muda. Porque Deus não quer nada disso, e você não está dando para Deus, você está dando para o pastor, tá dando dinheiro para o pastor nesse caso aí, porque Deus não cobra de ninguém. O que acontece aqui é que Deus, ele diz que vai te abençoar se você guardar o sábado. É isso que ele está dizendo. Agora, veja o que diz lá numa profecia muito maravilhosa, que está lá em Isaías 58. Veja só. Isaías 58, versos 13 e 14. Olha o que Deus diz. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, o sábado é do Senhor, não é seu. Se chamares ao sábado deleitoso, se você tiver prazer no sábado, e santo dia do Senhor, não é chamar o sábado de dia do Senhor, não. Que dia do Senhor é dia de destruição. É santo dia do Senhor. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digam de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Se você fizer isso, então deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui não é pastor nem bispo falando para você dar o carro e dinheiro lá que você vai ficar rico, não. A boca de Deus está dizendo, se você guardar o santo dia de Shabat dele, se você tiver deleite, se você tiver prazer nisso, prazer no Shabat, se você honrar o Shabat, se você abraçar essa aliança de Deus, então você vai se deleitar no Senhor, como diz o Salmo, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como você se deleita no Senhor? Aqui, ó, amando e guardando o Shabat. Então você vai ser muito próspero. Isso é real, não é propagandinha, não, é real. O Shabat é uma chave de bênção. E é onde você começa. Depois vem as outras coisas que você vai guardando. Mas o Shabat é a porta, é quando você começa. Aí eu vou dizer para você, Deus está dizendo que essa é a bênção. Ele está falando essa bênção no momento em que as pessoas estão atribuladas. E essa tribulação nós podemos ver aqui no livro de Salmos, capítulo 127. Veja só. Salmos, capítulo 127, o versículos é o 1 e 2. Olha o que diz aqui. Porque às vezes a pessoa trabalha tanto, ela se esmera, trabalha, se esforça e ela não consegue progredir. Se você tem um chamado de Deus, você tem que acatar o chamado de Deus vai te abençoar. Porque às vezes outra pessoa é igualzinha a você, ela não crê em Deus e tudo dá certo para ela. Porque, muito provavelmente, toda a herança que ela tem no mundo é esses dias aqui na Terra. Ela não vai ter mais. Então é justo que ela tenha uma vida justa. Sei lá, não vou julgar se é justo ou se não é justo. Mas não é justo você ficar olhando para ela. Porque se você tem a promessa de Deus, Deus tem a vida eterna para você. Então aqui você tem que entrar no caminho do Senhor. Deus repreende a filhos, não a bastardos. Deus não tem bastardo. Então, veja só. Aqui está falando as pessoas estão trabalhando, se esforçando e se esforçando. E a conquista, a paz financeira e de outras coisas que não é só finança, outras, né? O bem-estar geral, ele não é encontrado no esforço. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E tem gente correndo atrás da bênção. Não é você que tem que correr atrás da bênção, é a bênção que vai te alcançar. Como? Olha, quer ver as pessoas correndo atrás da bênção? Tá aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta você trabalhar para edificar se Deus não edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Está aqui, ó. Pessoas que estão atribuladas. São pessoas que não é Deus que está edificando a casa, é ela mesma que está edificando. Ela está com as próprias forças edificando algo. É inútil. A pessoa está correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de resolver o problema, correndo. E ela levanta de madrugada e dorme tarde da noite. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí vem a chave para quem obedece, ou tenta obedecer. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Tudo aquilo que as pessoas estão procurando, granjeando, lutando, se esforçando, acordando de madrugada, acordando, dormindo tarde, trabalhando, se esforçando, sem guardar Shabat, sem observar a palavra de Deus. Tudo que as pessoas estão procurando, Deus dá para os seus servos, enquanto eles estão dormindo, enquanto eles estão descansando. Eu diria até, por que não, enquanto estão descansando no Shabat. Ah, sábado eu preciso trabalhar porque sábado é o melhor dia. Aquele que está descansando tem realmente as bênçãos que essa pessoa está procurando no Shabat. Ela acha que ela vai conseguir vender melhor no Shabat, ganhar mais dinheiro no Shabat. Quem vai receber as bênçãos é aquele que está descansando, porque aos seus fiéis, aos seus amados, ele os dá enquanto dorme. E aí, como que eu fecho a questão da palavra que eu falei para vocês, que a porta é, né? Estou usando a palavra que ela pode ser reconhecida como o Shabat. Veja o que Yeshua disse aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrar por onde? A entrada, ele é a porta. Isso aqui eu vou trazer algo agora de mais profundo, eu vou trazer um pouco da pictografia. É algo muito interessante o simbolismo de cada letra. E uma coisa interessante que no hebraico antigo não tinha números. Se você pegar uma Bíblia hebraica, por exemplo, de David Stern, você vai ver lá, por exemplo, a primeira Reis, Melahim Aleph. Melahim, Reis, o plural. Aleph é a primeira letra do alfabeto, que vale 1. E se for segunda Reis? Melahim Beit. Melahim, Reis, no plural, Beit, 2. Então, o primeiro mandamento é o Aleph. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é o Beit. É a letra Bet, que vale 2. O terceiro mandamento é o Gimel, que vale por número 3. E o quarto mandamento é o Dalet, que vale 4. E qual que é o Dalet? Na pictografia, o Aleph, que eu falei que é o primeiro, ele representa uma cabeça de boi. Que pense criando um alfabeto. Representando a Deus. O que vai representar a Deus? O que tem força, poder? Naquele tempo era o boi. Então eles faziam uma cabeça de boi. Agora mudou, no hebraico moderno mudou. Mas é uma cabeça de boi. E tem uma forma de uma cabeça de boi. E representa a Deus, porque é a força. O Beit é uma casa. Ele parece uma casa. Representa uma casa. O terceiro é o Gimel. O Gimel é o quê? Representa um camelo, que fala sobre os estrangeiros. Não terás outros deuses diante de mim. De onde surgem os outros deuses? Dos estrangeiros. Está tudo conectado. E o 4, que é o Dalet, ele é uma porta. E exatamente essa porta é o quarto mandamento, que é guardar o Shabat. Aí Yeshua diz, eu sou a porta. Tudo bem, algo mais profundo ainda aí. Mas ele é a porta. E que é o que ele diz? Se alguém entrar por mim,
pela porta, entrará e sairá e achará pastagem. Olha como isso se conecta. Olha como isso se conecta. Nós já vimos que aquele que não serve a Deus, não busca a Deus, em vão ele vai acordar de madrugada e dormir tarde, granjeando pão a duras penas. Porque tudo que esse busca, aqueles que estão dormindo, os servos de Deus, enquanto estão dormindo, Deus dá essas coisas para ele. Trazendo isso para o Shabat, o que nós temos aqui? Yeshua é a porta das ovelhas. Se você entra, você crê que Yeshua é a palavra de Deus, ele é a Torá, e você respeita o Shabat, você entra no Shabat, mas eu tenho negócios, eu tenho que trabalhar, mas espera aí, chegou a sexta-feira à noite, agora está entrando o Shabat, eu vou deixar tudo, você entra pela porta do Shabat. Você vai na igreja, na sinagoga, você vai buscar a Deus, que é o Shabat, você entrou. As suas preocupações não entraram com você. Você entrou, sua família entrou. Terminou o Shabat, você sai do Shabat, você entrou no período de descanso. Passou o dia, adorou a Deus, realmente. E a promessa de Deus de que foi criado, Deus criou o Shabat para que nesse dia toda a sua obra produzisse. Enquanto você está guardando o Shabat, o seu pasto está verdejando lá fora. Você terminou o Shabat, você vai tratar de negócio dentro do Shabat, você sai do Shabat e você vai encontrar pastagem, você vai ter o alimento, aquilo que você precisa, você vai se saciar. Todo Shabat você entra pela porta, você honra a Deus e você sai pela porta e você encontra pastagens. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Nós somos já salvos quando entramos pela porta do Shabat de muitos problemas e também buscamos a misericórdia e a graça de Deus para a salvação na vida eterna. Amém? Essa é a porta que você precisa de entrar. Você começa pelo Shabat, daqui a pouco você está celebrando festa bíblica, está guardando mandamentos e você tem uma vida abençoada, porque assim Deus prometeu, a boca de Deus que promete a bênção. Amém? Que o Eterno abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir. O menino chegou pela névoa espessa, na bagagem o medo, nos olhos promessa. A torre parada, a chave em sua mão, ecos do tempo chamando ao coração. Levi, o maquinista de olhos de fogo, diz há mais do que dores nesse mundo oco. Benjamim, filho da destra, o herdeiro fiel, chamado à visão entre terra e céu. No relógio a hora não era comum, soava um destino incomum. Segredos surgiam do denso vapor, as parábolas vivas mostravam o Senhor. Depois da névoa há um fogo que ia entre sombras e fé, brilha a profecia, o azeite aceso, a alma desperta, as bodas esperam, a porta está aberta. Johanna velava prudente e fiel, guardava o azeite com zelo e com mel. Das 10 virgens era uma das que vigiava, na escuridão sua luz nunca falhava. Enquanto muitos dormiam em vão, outros vendiam a fé pela mão, mas Johanna esperava com vestes de honra, e a voz do noivo se fez ouvir na alta hora. Depois da névoa o clarão reluzia, Johanna entrou vestida de alva alegria. O noivo e a noiva se encontraram
fome. Os selos se abriram revelando o nome. A dracma perdida brilhou no chão. O sábado lembrado, renovo e perdão. O relógio marcou o tempo do rei. As horas soou e a justiça veio à lei. A cidade santa brilhou como o sol. Johanna dançou com o cordeiro no salão. A mesa do Pessah, o pão foi partido. Benjamim